Essa semana é semana de ter esperança. Olha para 10 aí e diga assim: eu acredito que Deus há de fazer o possível e impossível pela sua vida. Amém? Agora, uma declaração mais forte ainda. Diga assim: tudo que fugiu do controle da tua vida não saiu das mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Nós vamos falar de esperança, né? E a primeira coisa que nós precisamos entender, que o Senhor enfrentou, né? Não a Páscoa, mas para nascer, era a anunciação de coisas que precisavam ser consertadas, tio. Vocês sabem que, não dá para a gente falar tudo agora, né? Mas você sabe que lá em Gênesis, o Senhor olhou para a serpente e o que fez com ela? Amaldiçoou, não é isso? Olhou para a serpente e falou para ela o que, dona Marisa? Vai perder as patinhas, vai ter que ficar, ó, se esfregando no chão. Olhou para a mulher, largou. O homem trabalhar. Mas quando Deus ia declarar uma maldição sobre a humanidade, ele disse assim: que caia sobre a terra. Deus desviou. Não amaldiçoou a humanidade. E aí o que aconteceu? Quando Jesus nasce, ele começa a caminhar, minha irmã Rosana, para algo que ia encontrar a justiça com a maldição. A justiça de Deus com a maldição. Por isso que a gente diz que Jesus se fez maldição por nós, carne por nós habitou. Ele levou sobre nós, Michele, toda a maldição que viria lá no Éden, dona Edinalda, sobre a humanidade, toda a maldição, Aline, que estaria sobre a humanidade. Jesus falou assim: pode jogar sobre mim agora. Eu carrego a cruz. Amém? Agora, Dudu, a cruz não aconteceria se ele não tivesse nascido. Natal é importante para nós. A gente valoriza a Igreja Casa e Vida a fazer um bolo, porque é aniversário de Jesus, né, Jaqueline? Então, fazer um bolo, não importa para onde você vai. Ah, para onde eu vou tem bebida, para onde eu vou é fogos, para onde eu vou não interessa, leva o teu bolinho lá, leva lá. Não vai dar para colocar quantidade de velas, né, tia Rosa? São 2025 anos, não é verdade? Mas se puder comprar a velhinha lá, 25, e aí espera o momento exato. E no momento exato, chama aqueles que estão ali, sobretudo as crianças, né? Que a gente pode apelidar do nosso futurinho bem presente, não é verdade? E ensina elas. Se os adultos não quiserem ouvir, aproveita, faz a primeira célula, ou a última célula do ano, com as crianças. Conta a história de Jesus. O que ele fez como Deus todo supremo e escolheu habitar no nosso meio, né, dona Edinaldo? E morrer por nós, por um miserável esse aqui, ó. Falando de você não, por um miserável igual a esse. Eu não merecia. Por isso que a gente valoriza, e quinta-feira fizemos um jantar aqui para agradecer, porque um miserável como eu não merecia. Eu gosto muito de um hino em inglês chamado Amazing Grace. Se você ainda não ouviu, Maravilhosa Graça, procura saber a história desse hino. Quem escreveu, o contexto que escreveu, por que escreveu, e depois pega a tradução. Alguém lembra? Amazing Grace. Aí já vai o meu inglesinhol. Vem cantar, vem, yes. Não, tá bom. Então, gente, em resumo, né? Diga comigo, primeira semana, esperança. Segunda semana, respira bem fundo aí, vai. Diga comigo como soltar o ar. Paz. Terceira semana, alegria está chegando. E a última semana, amor. Ele escolheu, Rafinha, nascer porque ele te ama, meu sobrinho.
Ele escolheu a nascer por nós por amor. Foi por amor. Né? E aí, gente, eu tinha pedido a Duda para ensaiar um hino. Cadê a Duda? Para a gente cantar hoje, mas acho que foi possível, Duda? Não, filho? Poxa, que pena. A gente vai ensaiar para cantar no Natal, tá bom? É, em italiano, o hino fala sobre a nossa terra, né? Canto da terra. E fala que tudo parece escuro, onde tudo parece difícil, onde está frio e o mar está revolto, é só a gente dar as mãos, fechar os olhos, que Deus providenciou a terra girar, para no outro dia o sol nascer por nós, amém? A gente está preocupado, tanta coisa, é uma mão invisível, movimento de rotação, de translação, estações do ano, preparando a maçã para a gente comer numa época, agora chegou a época do pêssego, diga aleluia, agora não dá não, gente, deixa ficar mais barato, né? Isso, é igual lá em casa, eu digo assim, vamos comprar tender depois do ano novo, fica tudo mais barato, por enquanto, deixa para lá, né? Então assim, ele vai preparando o fruto da época, as estações da época, ele vai cuidando, e ele cuida de nós também. E o tema de hoje é esperança. Não diga para quem tem ao seu lado, Deus cuida de você. Tenha essa certeza, Ele cuida, Ele cuida. O diabo quer tirar isso de você, quer te mostrar os piores cenários, mas Ele está no controle. Foi assim com o filho dele. Irmãos, desculpa estar apontando para a Páscoa, né? Mas quem olha para Jesus no Getsemane vai chamar ele de filho de Deus, Luciano? Quem olha para Jesus no Getsemane abandonado vai chamar ele de príncipe da paz, vivendo o que ele estava vivendo? Agora pergunta quem está ao seu lado com carinho: você é melhor do que Jesus? Se ele passou, a gente vai passar também. Só que, diferentemente, ele está cuidando de nós. Há um Espírito chamado Santo que habita dentro de você. Foge, vai para longe das vozes, do barulho, vai para longe de tudo e diz: fala comigo. É isso que ele nos ensina. E aí eu quero, todo mundo já abriu Isaías 9? Todo mundo já abriu? Quero compartilhar 3 versículos. O versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas, era eu, viu uma grande luz. Para aí. Agora vai para o 6 e 7, Duda. Quem está aí? A Duda? É Júlia. Desculpe, Júlia. Miopia, astigmatismo e 55 anos no lombo. Um dos versículos que eu mais gosto. Vamos junto? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Anota o tema aí. Ainda está escuro, mas a luz já está chegando. Ainda está escuro, mas a luz está chegando. Estamos iniciando nesse domingo o período chamado de Advento, também conhecido como Adventum em latim. Adventus, que significa vinda. Advento significa chegada. E a igreja primitiva, irmãos, quando eu falo igreja primitiva, foi aquela igreja, é assim que o Senhor foi, se formou pelo menos em 4 comunidades. Quem lembra? Me ajuda, Fábio. Jerusalém. Em Jerusalém tinham pelo menos 3 representantes fortes: Maria, João e Pedro. Também tinha Tomé, né? Mas os 4 primeiros a chegar lá e ver o corpo lá que não estava. Então, a igreja primitiva formada, vamos ficar em Jerusalém, ela começou a ter algumas práticas que confundia-se muito com o judaísmo. Se a gente, nesse período, em Atos dos Apóstolos, quer ver uma igreja, Rosa, que busca ser o que Jesus era, a gente tem que ir para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia buscou ser o que Jesus é. Tanto que lá,
Os primeiros irmãos foram apelidados de cristãos. Pela primeira vez, fomos chamados de cristãos, não em Jerusalém, mas em Antioquia. Essa igreja, gente, ela celebrava não apenas o nascimento, Marcelo, mas comemorava a primeira vinda de Jesus. Sacode 30, agora diz, ele vai voltar. Porque nesse período, eles não simplesmente, pastor Tiago, comemoravam que Jesus nasceu, mas que ele voltaria. É lógico que naquele momento ali, né, Duda, eles achavam que seria semana que vem. Hein, Marta? Mês que vem ele já está voltando. Eles achavam que seria uma coisa. Aí Jesus falou, fica pronto, hein? Como o relâmpago, dona Edinaldo. Sai do ocidente, vai até o oriente, assim eu vou voltar. Chegar igual um ladrão. Fica ligado. Já tem 2025 anos, irmãos, e a gente está vendo que cada vez a coisa está engrossando. Não é verdade? A gente está vendo no mundo todo uma crescente da busca pela humanização, né? O islamismo crescendo, famílias, nós já tivemos lá, quando nós estivemos na Jordânia, 7, 8, 10 filhos, e no cristianismo, famílias às vezes querendo 1, 2 filhos, por isso que eu disse para a Carla e a Vitória, tem que ter no mínimo 6 para a gente equilibrar esse jogo aí, não é verdade? Então a gente está vendo a injustiça crescer no meio da justiça, não é verdade? O certo virando errado, a gente tendo medo de falar, alguns adjetivos que a gente usar, alguns pronomes, ou até tratamento a uma pessoa pode nos condenar, não é verdade? Então as coisas estão se invertendo, e é confirmação do que a Bíblia diz que nos finais do tempo viriam. A natureza se voltando contra. Quem diria que nós íamos ver tornado no Brasil? Quantos viram isso? Não é verdade? Calamidades, como agora na Cefete essa semana, que um pedagogo entrou armado, matou a sua chefe, matou a psicóloga e depois se matou. Posso ouvir misericórdia? Estamos à beira do Natal, irmãos. Não é verdade? A terra está ferida. O mundo está gemendo. E o nosso papel como igreja? Nosso papel é clamar. Hosana, 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 Hosana. E enquanto isso, gente, tentar encher a arca. A começar da nossa casa. Resgatar os nossos familiares. Não desistir deles. Por mais ignorantes, por mais grossos, por mais errados que eles sejam. Pelo menos em oração, dobrar o nosso joelho. E dizer, eu não aceito. Há uma promessa sobre a minha casa. Há uma promessa sobre a minha família. Senhor, nasce no coração de fulano nesse Natal. Nasce no coração de Beltrano em 2026. Nasce. Pastor, mas eu já estou há 10 anos orando. Irmãos, minha mãe orou 38 anos pela conversão do meu pai. A Rosa é testemunha disso. E tem gente que vai morrer que a gente vai pensar que vai para o inferno e ela vai ser mais salva do que muita gente. Pessoas que a gente, por exemplo, não atribui, mas pelo amor de Jesus, ele vai olhar e vai ver no último suspiro um coração totalmente quebrantado. E assim como ele fez com um dos ladrões, ele vai dizer, olha, bem-vindo à casa do papai, está preparada para você, filho. Porque a palavra diz que não há prazer na morte do ímpio. É por isso que a gente não deve guardar nada e ter esperança sempre. Sabe por quê, Jaqueline? Talvez você esteja guardando mágoa de alguém que Jesus já perdoou e o prejuízo é só seu. Então eu quero já preparar a igreja, ter esperança, fé e lutar, gente. É uma luta. É uma luta. Ontem eu fui num aniversário que eu cumprimentei muita gente que nem falou comigo. Mas isso diz mais da pessoa do que de mim. Eu fui para um irmão que eu não via há muito tempo e não falava com ele há muito tempo, porque eu falei assim, como é que eu vou ser recebido se eu falar com esse irmão? E ele fala tão mal de mim, se eu falar com ele, não vai ser hipocrisia da minha parte? E a minha esposa, sempre sábia, falou, meu filho, a sua parte você sempre foi uma pessoa comunicativa, feliz, alegre, ajuntadora. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E eu fui cumprimentar com meu neto. E tomei um banho de água fria tão grande. Mas isso diz mais da pessoa do que de mim. Eu saí de lá feliz. Sabe por quê, Dudu? Eu venci o mal.
eu cumprimentei. A Michele estava junto, viu, né, Michele? Eu cumprimentei, eu venci. Não foram 21 dias de jejum hipócrita. Eu saí melhor desse jejum. Amém ou não amém? E assim é a nossa vida, irmãos. De degrau em degrau. Lutando para que a gente não perca a esperança. Olha para 10 de novo do teu lado e diga assim: eu vou dar tudo de mim para você não perder a esperança. Quando um homem ou uma mulher perde a esperança, ele para de lutar, irmãos. Ele se entrega. A gente vê isso no exemplo de Jesus. Quantas pessoas tinham interesses pessoais que não foram correspondidos e por não ser correspondido, perderam o interesse em Jesus e perderam de andar com o Salvador. Tio Wesley, quanto aquele menino, se soubesse quem era Jesus, pastor Rodrigo, que fez uma proposta indecente para Jesus, Jesus fez outra para ele, então larga tudo que você tem e me segue. Se aquele menino soubesse quem realmente, que seria Jesus, Michele, o que ele não faria, Luquinha? O que ele não faria, pastor Lucas? O que ele não faria, Raquel e Marcelo? Sabe, algumas vezes a gente repete essa história. Isso não aconteceu na minha vida, Jesus não realizou isso, eu perdi isso, então Jesus não é mais Jesus. Ele sempre vai ser o nosso Salvador. Eu não sei você, mas às vezes, em fases da minha vida, eu fui uma criança birrenta na presença do Senhor. Sabe? Quando você não dá o que o Oliver quer, ele faz bico, e vai dormir de cara feia, chorando, chateado com o pai, Rodrigo. Mas o que ele queria era uma chave de fenda para enfiar na tomada. Muitas vezes eu já me Ai, me ajuda, gente. Comportei assim. Alguém mais? Alguém mais nesse momento não está entendendo algo na sua vida? Só eu ou mais alguém? Não faça pirraça. Se submeta, tem esperança. Ele sabe a melhor história. Dá para projetar de novo, minha filha Julie, o versículo 6 e 7? De quem a gente está falando? Quem é ele? Vamos, gente. Um menino nasceu, um filho nos deu. E agora, gente, bem alto. Não, bem alto, gente. Bem alto, gente, bem alto. 1, 2, 3 e já. Qual o nome dele, gente? Conselheiro, forte, eterno e aquele que traz a paz. Os adjetivos estão aí, gente. Copia esse versículo. Copia a mão. Bota no espelho onde você escova o dente. E todo dia de manhã essa semana, escreva bem grande em cima desse versículo em papel assim: esperança. A palavra nos alerta o tempo todo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, irmãos, a igreja primitiva, ela celebrava não apenas o nascimento, né? Mas a certeza da volta de Jesus. A primeira vela acesa é a vela da esperança. Mesmo antes que a luz apareça. No texto de Isaías que a gente leu, o povo ainda estava em trevas. Mas o profeta anuncia algo que ainda não aconteceu. Como se tivesse acontecido. Então diga para quem está ao seu lado. E anote aí para você nunca esquecer. Advento é isso. Crer antes de ver. Louvar antes de acontecer. Acender a luz ainda que esteja escuro. Advento é ensinamento para a prática de fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que a gente não vê, mas que nós esperamos por concreto. Primeira coisa, o argumento que eu separei, Rafinha, nessa manhã, é que a esperança começa na escuridão. O texto que lemos no versículo 2, o povo que andava, o texto começa com trevas, mas aponta para uma grande luz. Irmãos, Deus não espera o cenário melhorar para anunciar a promessa. É no meio da crise que Ele lança a promessa. E aí que a gente tem que ter um instrumento, como se fosse um gancho, né? Chamado fé, para agarrar e dizer, é para mim. Por que tem muitas pessoas que entram e saem da igreja? Tiago, me ajuda aqui, por favor. Seu avô ligando.
Vai lá para o gabinete. Entram e saem da igreja e muitas vezes não se transformam. Na quinta-feira eu falei sobre isso, tia Rosa. Quando a gente olha para o Thomas, olha para o pastor, o que você vai ser quando crescer? Já pensou, Thomas? Fala para o pastor Lucas. Quando a gente pergunta para uma criança o que quer ser, ela vai dizer o que ela quer fazer. Porque já vem em loco dessa criança a preocupação dos pais, dos avós, que ela seja alguma coisa. E essa é a crise da nossa sociedade. É a crise das instituições, e a igreja não está fora dela. É muita gente, Wezer, fazendo sem ser. É engenheiro construindo o que ainda não se construiu. É médico buscando curar o que ainda não curou. É pastor pregando aquilo que ele não vive. Então, a crise maior de tudo, Jaqueline, é que as pessoas não se constroem. E essa construção, ela vem através somente do Espírito Santo, apontando e mostrando, e é a gente quem vai colocar tijolo. Pastor nenhum vai te construir, líder nenhum vai te construir. Quem foi enviado para nos construir chama-se Espírito Santo. Por isso que ele geme gemidos inexprimíveis. E ele quer nos apontar caminhos que nós nunca caminhamos, lugares que a gente nunca pisou. Mas para isso, ele veio em forma de pomba, veio em brisa suave. Para isso a gente precisa separar tempo e falar com ele. E o melhor tempo para estar com o Espírito Santo é no meio da escuridão, onde nada nem ninguém te procura, sabe? Quando você sente que até Deus parou de te responder. Quando o pastor não visita, o cachorro foge, os 4 pneus do carro furam, não tem nada para fazer. Essa é a hora. Foi a hora que Moisés encontrou uma sarça ardendo. Foi a hora que José olhou para um padeiro e para um homem que ia espremer uva no cálice, no meio da prisão. Foi a hora, à meia-noite, que os 2 estavam presos, e depois de um terremoto começaram a adorar, e depois veio um terremoto. Foi no momento. Isso torce muito meu coração. O nosso Redentor não tinha onde nascer. As mães aqui, quem não é mãe, é mulher. Imagina uma mulher com dores de parto num jumento. Em todo lugar, não há lugar, não há lugar, não há lugar. Não tinha lugar para Jesus nascer, gente. E foi lá no meio do nada que o Rei dos Reis nasceu para me salvar. Posso ouvir pelo menos 10 aleluias? É muito forte. A gente não tem esperança no meio de um Deus desse. Porque o segundo argumento é que a promessa é maior do que o problema. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Sabe o problema que você tem, que está vivendo agora, e eu também? A promessa, ela é maior. Meu telefone tocou aqui. Meu sogro nunca liga para mim. Ligou agora. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu só sei que a promessa é maior do que o problema. Eu preciso afirmar isso. Aonde que diz isso? Um menino nos nasceu. A resposta de Deus para as trevas não foi um exército, gente. Foi uma criança. É lindo isso. Quando o Espírito Santo mexeu no meu coração e falou assim: você imagina se Deus faz assim? Exércitos celestiais, arcanjos, querubins, serafins, desce. O que é sobrar de Faraó? O que é sobrar do Império Romano? O que é sobrar, tia Rosa? Você que é professora de história? Nada. E aí nasce uma criança, com risco ainda de ser degolada por Herodes e o seu exército. Isso é a nossa essência.
Essa é a essência do cristão. Deus salva com fragilidade aparente em uma manjedoura, porque o poder estava na promessa, não no visual. Que promessa, meu tio Wesley? A promessa de Isaías. Está escrito aqui, Lara: um menino se vos deu. Não vai ser com exército, vai ser através de um menino. E talvez você tenha promessas na tua vida que você já até esqueceu. Mas levanta a mão aí. O Senhor vai cumprir todas elas. Pastor, mas foi embora, vai voltar. Pastor, mas roubou, vai restituir. Pastor, mas perdi. Vai acontecer, sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de promessa. Ele cumpre. E por isso, nessa primeira semana antes do Natal, eu quero, como pastor de vocês, te sacudir e dizer: vamos com esperança, vamos com esperança. Porque sem esperança não há fé. E sem fé? Vamos. Não impeça seu milagre. Não impeça as promessas. Precisamos ter esperança. O que parece pequeno hoje, uma oração, um culto, um ato de fé, pode dar início a um milagre. Irmãos, nós já fomos proibidos, o nosso povo já foi proibido de orar. O nosso povo já foi proibido. E hoje, há lugares no mundo que a gente é proibido de se reunir. Há lugares no mundo que é proibido de ter a Bíblia toda. De ler a Bíblia. Então, isso é um sinal para nós de que as promessas do Pai, elas não se comparam aos problemas da minha carne, da minha luta, da minha vida. Irmão, essa semana, sexta-feira, eu estou lutando para ter um tempo para mim e para minha esposa. Segunda, terça e quarta, trabalho, igreja, quinta, mas eu já não tenho sábado e domingo. Eu preciso ter um dia da semana. Porque se meu Deus, que não cansa, tirou um dia, Ele está me dizendo algo, não está? Sossega, ou que nem terra. A Rosa outro dia me pegou lá. Sossega, que nem terra, se não descansa, para de produzir. Não é isso, Rodrigo? Eu tenho tentado fazer coisas que animam a minha alma. Coisas que eu fui abandonando. Né? E uma das coisas que eu mais gosto, gente, é de coisa velha. Tá? Eu não gosto de coisa velha, Nana. Então eu gosto de museu. Então, Rafinha, eu vou ver assim, pelo menos uma vez por mês, vou conhecer um museu. Ao invés de eu ir lá para Antioquia, para eu ir para Israel de novo, eu vou começar no Rio de Janeiro, Fábio. Essa semana eu fui com a Janaína lá no centro, fui de BRT, experimentei o que o meu povo sente, descobri que depois das 9 horas não tem BRT direto. Irmãos, eu gastei 25 minutos de metrô até o Jardim Oceânico, da Cinelândia até o Jardim Oceânico. Depois eu fiquei 40 minutos numa fila em pé, porque não tem mais BRT direto, para chegar a 20 minutos da minha casa. Ou seja, o que eu esperei em pé, tio, foi um tempo maior do que eu levei da cidade até minha casa, se tivesse o trem direto. E tem gente que faz isso todo dia. E enquanto eu estava ali, eu lembrei de uma música antiga da MPB, chamada Vida de Gado. E eu pude orar pelos meus irmãos cariocas, que se chegar 9h01, não pega mais um, 9h01. E aí eu quero fazer um apelo ao prefeito aqui, talvez ele não me ouça, mas eu vou fazer um apelo. Estende para 10h30, meu prefeito. É muita gente. E o ônibus direto, sabe qual é? Para Santa Cruz, o povo que mais precisa, que mora mais longe. Então eu tive a oportunidade de, ali na alvorada, de pé, naquela fila imensa, dizer: Senhor, ajuda esse povo. Porque se eu estivesse no palácio, em casa, ou até aqui no culto, eu não iria sentir. E eu fiz um pedido a Deus: eu não quero ser profeta de palácio, porque pregar aqui é muito fácil. Me leva aos que estão sofrendo, me leva aos que estão chorando. Mas a coisa que eu ia citar, que não era isso, é que pela primeira vez eu entrei no Teatro Municipal. E eu gosto de ler. E antes de ir eu li. E eu vi da construção. A quantidade de coisa. Gente, 121 mil folhas de ouro. Vindo da Alemanha, com certeza esse ouro passou pela Alemanha e voltou para o Brasil, não é verdade? Passou ali
por Portugal, por Espanha, né, professor Tiago? Foi parar lá e voltou. Por isso, folheado. Bronze, folheado, batido, folha de ouro, naquele teto, naquelas suntuosidades todas. E lá em cima eu vi a imagem da tragédia e da comédia. E lembrei do imperador, filósofo, que também já morreu. Marcos Aurélio, que morreu com uma dúvida cruel. A vida é uma comédia. Será que eu interpretei bem o meu papel? Ele morreu sem saber se ele era alguém que inspirava ou entristecia as pessoas. E aí eu olhei aquilo e falei assim, rapaz, não é que esse teatro daqui a um tempo vai passar também? Tudo vai passar. Mas o meu Senhor e a palavra dele vai permanecer, e junto com ele as suas promessas. Levanta a mão aí, vai. Pega tudo que você já esqueceu aí e fala, Senhor, eu reivindico as tuas promessas de novo. Agora fecha a mão, pela fé, e diz, eu trago para minha essência, eu quero ter esperança de novo em todas as promessas, e eu sei que nenhuma delas vai falhar. Agora solta dentro do teu coração assim, eu quero de volta, Senhor. Diz para quem está ao seu lado aí, ó, não despreze o que Deus está gerando em silêncio, porque Ele costuma começar na manjedoura aquilo que Ele termina no trono, Rosa. Ele começa lá na manjedoura e termina no trono. Talvez você se sinta humilhado hoje, perdido, desprezado, no escuro, mas aguarde, o trono está chegando. É essa a mensagem de hoje, onde estaremos juntos, cantando a eternidade, reunindo Dona Neide, seu Joel, Dona Aparecida, debaixo de uma árvore e falar, vamos conversar agora por 100 anos aqui, 100 anos, seu Paulo, Dona Dinha, Dona Abigail, seu Gildo, Gels, vamos conversar 1000 anos aqui, gente, é a eternidade, sabe o que é isso não? Eternidade, Márcia. É isso, sem dor, sem dentista. Posso ouvir um aleluia? Sem dor, sem tristeza, sem morte. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque o primeiro céu já passou. Acabou. Os pais do Rodrigo, vou conhecer a mãe do Rodrigo. Então, todo o sofrimento que nós estamos passando agora não se compara com aquilo que nós vamos viver na eternidade, irmãos. É por isso que a gente vive, é para isso que a gente vive, e é para lá que nós vamos, e a gente tem que levar mais gente. Não dá para aceitar tudo do jeito que está, não. Está tudo perdido, mas a luz vai brilhar ainda. É isso que significa essa primeira vela. Quando a gente olhar para ela, a minha esperança está acesa. Não, minha vida não se resume nesse corpo perecível, nessa mente que às vezes falha e esquece, nesse coração que às vezes tem esperança, às vezes tem mágoa, às vezes tem alegria, às vezes tem tristeza. Não se resume nisso. Isso aqui é só um vestibular, e eu vou passar nessa prova, e nós vamos passar juntos. Eu sei que eu podia estar pregando uma série de coisas para você, que você sairia daqui extremamente motivado nesse mundo físico, mas eu tenho que te dar uma má notícia, ele vai passar também. Por que é isso, pastor? Então eu devo parar de trabalhar, parar de estudar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é ilícito você ter coisas, não é ilícito você buscar uma vida melhor, não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui é uma vida maior além dessa. Essa você já está aí no dia a dia lutando. Você dá um culto, 2 durante a semana, e passa quantas horas lutando por isso? Não é verdade? Mas eu quero te falar de algo que é essencial e que não vai começar depois da sua morte. Pode começar agora. Você consegue construir o teu ser, daí vem, né? Eu perguntei ao Thomas, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser uma pessoa livre. Eu quero ser uma pessoa autônoma em Jesus. Eu quero ser uma pessoa boa. Por que o Senhor não rouba para não envergonhar Jesus? Não, porque eu não posso fazer isso comigo. Eu fui gerado para ser algo bom. Tive a oportunidade de falar com uma prostituta ali. Por que você está fazendo isso com você, filho? A menina chorou junto comigo por causa de um cachorro quente. Por que você está fazendo isso por você? Você é a imagem do meu Deus.
Você é tão linda. Não faça isso com você. Você não merece isso. Não se trata de céu ou inferno. Não se trata de pastor aqui agora. Olhei para ela. Se trata de você. Você é a imagem, a coroa da criação. E no final você ouvir que é filho e neto de crente. Tem muita gente assim, que aprendeu que ser é fazer. Então, para eu ter alguma coisa, eu preciso fazer e esquecer do que eu sou. Eu refuto me prostituir, trair a minha mulher. Eu refuto qualquer coisa. Não porque eu sou melhor, porque não é. Irmãos, vocês já viram alguém cair depois de uma crítica? Alguém? Já viu? Você vê as pessoas caindo por elogios. E deixa eu te dar uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Você e eu não temos nada. Se alguma coisa de bom alguém vê em nós, não vem de nós, porque nós somos ruins. Minha mãe já me concebeu em pecado. Tudo é dele, irmãos. Se essa pregação foi boa, é ele. Se eu estou cheiroso, é ele. Se a gente tem crianças lindas nessa igreja, ô Benjamin, que camisa é essa? Neto de botafoguense usando essa camisa. Se há alguma coisa boa, irmãos, vem dele. Então a gente precisa sair de hoje, daqui dessa igreja, com uma proposta. Eu não só quero ter esperança, Duda, eu vou levar esperança. Sabe, de deixar o cara passar na frente do teu carro e se sentir bem. Rapaz, passa aí. Eu sou um servo. Levanta, por favor, a cabeça. Levanta os ombros, por favor. Vocês são servos do Altíssimo. Quando estiver andando amanhã na rua, se vejam como tal. Demônio tem que sair da frente. Não dá nem para perder tempo com eles. Aonde você pisar, com a planta dos pés, é solo santo. A gente não mendiga a autoridade de Deus. A gente não mendiga milagre. Ele concebeu na cruz para cada um de nós. Agora, quem nós somos? Não estamos. Nós somos. Assim como o leão ruge. Ele ruge ao nosso favor. Você já percebeu que quando o leão ruge na savana, nenhum animal faz o barulho? Dizem que o leão, o tigre, tem no seu rugido uma coisa chamada infrassom. Ele consegue intimidar todos os bichos. E a gente comunga, né, tia Rosa, de algo, né? O leão é um bicho majestoso, né? Vê ele andando, né? E é comparado ao nosso Senhor, leão da tribo de... que escolheu nascer por nós. Último argumento, gente. Cristo é a esperança que encarnou. Isaías, Fábio, nos anunciou soluções. Anunciou um nome. Maravilhoso, Deus forte. Não é isso? Agora, a esperança não é um sentimento. É isso que eu preciso que você entenda. Luciano, se a sua esperança for um sentimento, amanhã você está cheio de esperança. Sabe por quê, gente? Vamos glorificar a Deus? Através do coração de uma irmã, né? Nossa tia Rosa. E o Espírito Santo que trabalhou em uma pessoa. O Luciano volta ao mercado de trabalho amanhã. Levanta a mão e dá glória a Deus. Aí alguma coisa acontece ruim. Aí o Luciano perde a esperança. Entendeu? A nossa esperança não pode estar baseada nas circunstâncias. Então, Dudu, a minha esperança não é um sentimento. A esperança é Jesus. Porque quem tem Jesus como esperança, pode ter dia mau, cunhado, pode ter dia bom, Vera, pode ter dia feliz, Aline, pode ter dia, Thalita, triste. A gente está sempre cheio. Não, você sabe por quê? A minha esperança é o meu Senhor. E Ele foi, e eu sei que está escrito lá na palavra, o que aquele pessoal ouviu. Varões galileus. Ai, pastor Rodrigo, pastor Tiago. Esse Jesus que viste subir aos céus, Ele voltará. E sabe qual foi, tio Wesley, o último ato de Jesus, irmã, antes dele subir?
estendeu a mão e os abençoou. Eu tinha um pastor que morreu na pandemia, pastor Elias Barbosa, que gostava de chamar todo mundo de, fala alto, Nana, abençoado. Olha para 10 aí, chama de abençoado. De hoje em diante, te deram fechada, qual é o palavrão? Vai abençoado. De hoje em diante, quiseram te fazer mal, qual é o palavrão? Vai abençoado. Abençoa, abençoa. Esperança não é um sentimento, esperança é Jesus. E Ele está no nosso meio. E o Espírito dele está dentro de nós. Se veja assim a partir de agora. Saia daqui agora. Você é um representante do reino nessa terra. Chave de abertura de portas para a salvação de muitas pessoas. Advento nos lembra, a luz não é um acontecimento. Não foi o nascimento. A luz é alguém. Essa é a nossa diferença da teologia para a questão dos nossos irmãos católicos. Somos diferentes. Somos de Cristo, mas somos diferentes. Não é um menino, é Jesus, é Ele. Ele está aqui, está vivo e voltará. Você não espera apenas dias melhores, a gente espera a volta de Jesus. Minha vida não pode se basear em dias melhores, porque depois deles também virão dias piores, maus. Mas Marcelo, o dia é eterno com Ele. Que nunca mais, como eu disse no início, vai haver problema. Repita para 50 aí agora. Amanhã pode mudar. Mas se você não mudar hoje, nada muda. O amanhã pode mudar. Mas se a gente não escolher mudar, nada muda. Não é verdade? A luz não vem só para iluminar. A luz vem para transformar. Então eu tenho que olhar para minha mulher com um olhar de esperança. Sabe aquilo que a gente tem facilidade? Qual a maior facilidade do ser humano? Uma das maiores. Sabe? Sabe, Aninha? Enxergar o erro dos outros e não se ver. A maior facilidade de um ser humano é descobrir o erro no outro e não descobrir o seu próprio. Essa é a maior facilidade. Foi assim desde o início. Tanto que quando Deus chama o homem para dar um arroz e Marcelo colocar tudo em prova, qual foi a desculpa dele? A mulher que tu me... Ele conseguiu ver erro em Deus. Não foi da mulher não, gente. O erro foi teu de me dar essa mulher. A gente consegue ver. O problema tem em Deus. Né? Em vez dele buscar a transformação. Imagina se aquele homem ajoelha, chora e fala, me arrependo. Hein, Fábio? Se ele se quebra todo ali. Concluindo, irmãos. O advento nos convida a preparar o coração. Não apenas para uma agenda, para um ritual religioso. Não, não, não. Hoje, a igreja acende, não só fisicamente, mas dentro do coração, Marcinha, a vela da esperança. Então eu olho para minha esposa, com aquilo que ela tem de pior, acreditando. Deus vai transformar essa situação. Eu olho para o meu vizinho, para o meu amigo de trabalho, eu olho para quem me feriu, para quem me perseguiu, para quem falou mal. Não porque ele é bom, mas porque o meu Deus é bom. E o meu Deus não tem prazer na morte de um filho que vai para o inferno. E posso dizer a verdade? Quem mexe com você não tem nenhuma visão do mundo espiritual. Porque quem mexe contigo está mexendo com Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, pedir misericórdia por quem está te xingando, por quem está blasfemando, para quem está te atacando. Mas em Antioquia, fomos chamados a primeira vez como cristãos, sabe por quê, dona Edinaldo? Porque aquele povo andava tão parecido com... que foi confundido com ele. Tio Eze, o camarada tinha negado Jesus 3 vezes. E como identificaram que ele era de Jesus? Alguém lembra? Se veste parecido, fala como ele. Sabe o que aconteceu, Vera? No maior momento de dor, aquele povo doido, porque era feriado, estava começando o feriado. O sol se põe, e lá em Israel, quando o sol se põe, muda o dia, não é meia-noite não, é quando o sol se põe. Eles queriam ir embora, porque ia começar o quê, tio? Sabate. Morre logo.
né? Mas se cumpriu também Isaías, que nenhum osso dele foi quebrado. Os Gestas e do Dimas quebraram o joelho, que aí ele parou de resistir, o corpo resiste para não morrer. Que na cruz morre por asfixia, o pulmão vai sendo pressionado, pressionado ao ponto de não ter mais força, e ele começa a encher d'água, né? E morre afogado ali por falta de respirar. Eles aceleraram a morte dos dois ladrões, quebrando os ossos da perna, e aí eles não tinham como sustentar e morreram mais rápido. Mas Jesus foi até o final. E antes dele dar o último suspiro, sabe o que ele fez, Marcelo? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem mexeu com você não sabe quem está mexendo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou falar de mim, tá bom? Os momentos que eu mais perdi a esperança foi quando pessoas me fizeram mal. E eu não quero falar de você, eu quero falar de mim. Mas eu quero que a minha experiência toque em você. A sua esperança é Jesus. Não é pessoa, não é pastor, não é igreja. A sua esperança é Jesus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? E agora, gente? Vamos acender a luz de Cristo agora? Talvez ainda há um escuro na nossa alma, no nosso futuro. A gente não sabe o que vem em 2026. O que vai ser desse país, desse Rio de Janeiro, dessa terra. Mas uma coisa a gente sabe. A luz está chegando. E ela tem nome. E o nome dela chama-se Jesus. Lembra de João 1,5? Júlia, ajuda o teu pastor? Esse é um dos versículos que eu mais amo, gente. Tem muitos, né? Mas esse daí é emblemático. João, filha, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler bem alto, gente, para o céu e o inferno estremecer. Vamos. A luz não vão prevalecer. Está no passado, que é para apontar para o futuro. Não prevalecerão, não prevaleceram. E nunca vai prevalecer. Para um coração cheio de esperança, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. Não vai prevalecer. Quero te fazer um convite aí no seu banco ainda. O convite é acender uma vela dentro de você antes do Natal. Não espere a luz chegar para acreditar. Acredita. Acredita no seu pastor. A luz, ela já chegou. Ela nasceu há 2025 anos atrás. Apenas creia com esperança. Quero te convidar. Queria pedir a Lene, tem como diminuir a luz, filho? Deixa só as pequenininhas acesas. Apaga da cruz, que ainda não é Páscoa. Isso. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Vou te pedir para fazer um exercício agora. Focaliza o teu maior desafio. Focaliza o que mais está tentando te apagar aí. Fecha os olhos. Queria que você fechasse os olhos. Fecha os olhos. Não abra de jeito nenhum. Queria que você pensasse aí. Aquilo que está mais te desafiando. Está mais tentando roubar a tua esperança. Mas eu queria que você reclinasse a cabeça assim, como se estivesse olhando para o céu. E aí faça a tua oração. O texto nos afirma que um povo que andava na escuridão. Faça a tua oração aí, em silêncio. Assim como Elias um dia identificou Deus numa brisa suave. Escuta a brisa desse ar-condicionado. E faça a sua oração. Seja sincero, está difícil, Deus, eu não consigo ainda. Dói muito ainda. Mas pela fé, pela palavra que tu deste ao meu pastor, eu vou me agarrar à esperança. Eu estou me agarrando à esperança. Colocou tua cabeça para trás, olhando para o céu. Olha para o alto. Confia em mim.
Olha para o alto. Veja a luz vindo na tua direção. Aquilo que está escuro aí, está denso. Veja a luz. Eu vou contar até 3. Pela fé você vai abrir o olho e vai dizer: eu creio contra a esperança. Assim como Abraão. Eu creio. 1, 2, 3. Abra teus olhos. A luz chegou. Ela está no meio de nós. Abra os olhos e olhe para o céu. Assim como Ele prepara o sol todos os dias para nós. Ele é a esperança. Tem um hino que eu gosto muito, não sei se o Ministério de Louvor vai saber tocar, porque ele é antigo. E ele começa dizendo: o meu Deus sabe tudo que eu preciso. E há um momento nesse hino que eu só experimentei a primeira vez que eu andei de avião. Eu fui com o pastor Alessandro num congresso em Brasília do CIMEB. E eu estava muito preocupado, porque foi no Santos Dumont, o voo mais barato que a gente conseguiu. E alguém já decolou do Santos Dumont? Pode dizer misericórdia? Meu Deus. Que a pista lá é muito curtinha, né? E tem um morro na frente, Rafito. E aí o tempo ali não estava bom, estava ruim o tempo. E a gente decolou. E foi subindo. E foi subindo. E foi subindo. Aí entrou que eu não via mais nada. Era branco, nuvem de tudo quanto é lado. Quando passou aquela nuvem, eu olhei de cima. Eu olhei para cima. Acima das nuvens o sol estava brilhante. E o céu tinha azulzinho, Duda. E eu lembrei desse hino. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. E o profeta nos chama para ser como águias. Esse eu não vou pedir para vocês tocarem. Voarei e nas alturas, como águias serão. Nós somos aqueles que vamos deixar um legado. Existe um povo nascendo que precisa nos ver como águia. Ainda que tudo pareça perdido, o Senhor está ao nosso favor. Os meus netos precisam ver isso. O Miguel precisa ver isso. Os filhos do Luquinhas daqui a pouco vão precisar ver isso. Nós representamos um legado de esperança. Agora eu queria que você olhasse em volta de você. E às 11h50, diga glória a Deus. Eu quero terminar esse culto provocando só uma coisa. Que você olhe para alguém e diga assim: o Espírito Santo está mandando eu orar com você. Mas antes de olhar, fecha o olho rapidinho. Senhor, eu imploro pela tua revelação. Mais do que um ato simbólico e religioso. Aramanxere canta labassuri alabaxeia. E ela é seremanta abaiara labassuri cabais. Toma essa igreja, Senhor, ela é tua, eu abro mão de tudo. Para que tu seja o pastor, o presidente, o bispo. Para que tu seja o dono dessa igreja, Senhor. Vai além de mim, Senhor. Que eu só sei elaborar frases e letras através do que teu Espírito diz. Mas o teu poder, Senhor, excede a tudo que eu sou. Senhor, tu sabe que eu sempre te pedi uma igreja autônoma, que não dependa de pastores, de animação, de luzes, nem de projetos, nem de eventos. Que em 2026 nós tenhamos uma igreja autônoma, onde um olhe para o outro e o Espírito Santo fale o que tem que ser feito, Senhor. E a gente vem aqui como pastor conduzir no caminho, Senhor, através da tua palavra. Agora, Espírito Santo, eu queria te pedir algo a partir de agora. Derrama sobre cada um agora do teu poder. E revela um ao outro aqui, Senhor, necessidade e oração de cada um. Assim como tu fizeste no dia de Pentecostes. Faz mais uma vez. Em nome de Jesus. Fica de pé, irmão, irmã.